A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Fabrício. Vamos dar início a mais um estudo nessa manhã. Que Deus venha nos dar graça e entendimento para que nós possamos estar discorrendo ao tema desta lição de hoje, que nós venhamos tirar lições preciosas para a nossa vida ministerial e não somente para a nossa vida ministerial, mas na vida num todo. Que nós venhamos aprender mais da palavra de Deus nesse dia de hoje e que o nome do Senhor venha ser glorificado através da tua vida. Hoje nós vamos partir para a lição número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo se encontra lá em Isaías 60:18. Tome a sua palavra, tome a sua Bíblia e vamos iniciar esse estudo. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Esse texto se encontra em Isaías 60:18. Verdade prática, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Então nós aprendemos que se Deus ele conosco, os obstáculos eles não vão prevalecer diante da vontade de Deus. Então, se Deus nos desperta, o despertamento da parte de Deus traz sobre as nossas vidas o benefício de estar ocorrendo e acontecendo e está sendo desobstruído todos os impedimentos que vêm para querer paralisar a obra do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a igreja do Senhor. Então, quando nós somos despertados pelo Senhor, o Senhor, ele edifica uma obra sobre a nossa vida. Quando nós falamos de muros, nós lembramos da salvação como transcorre nesse texto. Mas aos teus muros chamarás salvação. Então lembramos da proteção do Senhor Deus e da proteção do Espírito Santo de Deus ao nosso derredor, nos edificando dia após dia e colocando em nossos corações tanto a vontade e o querer. Lá, o objetivo central desta lição, mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Deus. Esse é o objetivo central desta lição, que é Deus que compungiu o coração ali de Neemias. Eu separei uma palavra que está lá em Filipenses 2,13, que nos fala assim: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Jeremias 17:10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Glória a Deus. O que Deus está falando conosco através de Filipenses 2,13 e Jeremias 17:10? Que o Senhor é Ele que coloca em nossos corações tanto a vontade e tanto o operar. Ou seja, quando Deus coloca em nossos corações, quando Deus nos desperta para fazer algo para Ele, para uma obra destinada para o Senhor, para o reino de Deus e que acarreta para nós também benefícios que não dá para ser escritos, então o próprio Deus é quem executa esta obra através daquele sentimento que Ele colocou no nosso coração. Então, quando brota em nosso coração um sonho, uma vontade, essa vontade, primeiramente, ela brotou, foi nas regiões celestiais, foi do trono da graça, para que nós viéssemos estar executando na terra, para estar dando testemunho do reino de Deus. Então, é o Senhor quem coloca tanto o querer e o executar sobre as nossas vidas. Então Deus, quando Ele nos desperta, quando Deus Ele nos chama já com um cronograma para estar executando dentro da vontade do querer dEle. Então, cabe a nós estarmos dentro do plano original do Senhor Jesus e entregar tudo nas mãos do Senhor. Porque não há de ter preciosismo e nem mesmo ter que estar o tempo todo desconfiado de tudo, de todos, em todo tempo, mas somente estar
depositando essa desconfiança na oração e na obediência ao Senhor. Porque se nós somos obedientes ao Senhor e temos uma vida de intimidade com o Senhor Jesus, nada pode barrar o mover de Deus através da nossa vida. Sabemos nós que somente nós mesmos que podemos paralisar a obra que está proposta sobre a vida de cada um de nós. Então, se Deus é conosco, quem será contra nós? Porque nenhuma ferramenta preparada prevalecerá contra os ungidos do Senhor. Então, quando nós colocamos em nosso coração uma obra que Deus, o próprio Deus, sonhou para nós, quem executa esta obra é o próprio Deus. Então, quando há oposições, as oposições, elas vão vir de encontro e de atrito com as nossas vidas. Mas se nós temos experiências e esperança e fé no Senhor Jesus, tudo nós vamos depositar na conta do Senhor. Muitas das vezes nós queremos levantar a mão para estar reivindicando algo, mas só que Deus fala assim, não levante a mão porque eu reivindico por você. Às vezes nós queremos falar algo, só que às vezes nós não falamos porque o Senhor Deus, Ele fala por nós. Às vezes nós queremos nos justificar, só que Deus nos fala, não se justifique, porque não é necessário você se defender, porque eu mesmo te defendo. Ou seja, isto é uma confiança e uma paz que adentra no coração do servo, que ele tem que aprender a cada dia a depender mais de Deus. Então nós devemos aprender a cada dia a depender mais de Deus, nos desapegar de todas as coisas que nos prende a um preciosismo além da conta que nos traz fardos pesados. Porque a palavra de Deus nos fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Isso é num todo. Então, se nós depositamos a nossa esperança no Senhor, o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então, se Deus disse, tomemos posse da palavra de Deus. Então, que nós não venhamos estar com preciosidade naquilo que não é nosso, mas que é do Senhor primeiramente. Então, se Deus Ele tem uma obra sobre a minha vida, não necessita eu estar fadigado, porque quando entra no coração o descontentamento, quando entra no coração a amargura, a divisão, o contraste com o querer do homem, as contendas do homem com a vontade de Deus, nós nos esvaziamos do azeite de Cristo. Então, para que nós não venhamos perder a unção de Deus, nós devemos nos manter na posição de Deus. E a posição que Deus quer que nós venhamos estar é como vasos vazios na presença de Deus, porque quem enche é o Espírito Santo de Deus. Então, a única posição que nós nos colocamos é de buscar a face de Deus. E buscar a face de Deus é com legitimidade. E essa legitimidade expressa conformidade com a vontade de Deus. Se nós queremos servir, se nós queremos ser servos, se nós queremos servir o reino de Deus, nós devemos aprender a ser os menores e servir a todos. É uma palavra que faz pensar a muitos, mas se você ainda não aprendeu ela, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, tendo uma obra na sua vida, ele vai te ensinar. Às vezes de forma até mesmo dolorosa, porque a nossa carne, o nosso eu, o nosso entendimento, é difícil para entender as coisas do Senhor, porque nós nos apegamos muito em determinadas coisas que Deus está falando para que nós não venhamos nos fadigar e fadigamos demasiadamente fora daquilo que Deus quer para nós. Então a leitura bíblica em classe está em Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 4 e do capítulo 2, do 1 ao 9. Eu estava dizendo sobre desapego, só para a gente alinhar sobre isso. Quando fala de desapego e de não estar apegado demais, eu estou dizendo em relação a sentimentos destrutivos que até mesmo cria divisão entre irmãos. Mas não é desapegar da unção de Deus e da presença de Deus, é se agarrar mais a Deus, é depender mais de Deus. E para depender mais de Deus, é mais oração, mais comunhão e mais retidão diante de Deus. É desapegar com a força do próprio braço e se apegar com a força da graça de Deus. Amém?
Então vamos lá. Neemias capítulo 1, do 1 ao 4 e capítulo 2, do 1 ao 9. Fala assim: as palavras de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Glória a Deus. Agora Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao 9. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecê-lo. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração? Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se do teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, e me disse: quanto durará a sua ausência? Quando voltarás? Aprove-se ao rei enviar-me, marquei certo prazo, e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Glória a Deus. O que nós aprendemos aqui? Aquilo que era impossível para os homens naquela época, aquilo que estava servindo de miséria e de opróbrio para o povo que veio do cativeiro da Babilônia, que era o povo que estava em Judá, Jerusalém estava totalmente desolada. E ali quando Neemias ele fica sabendo através de um emissário, que era seu irmão Anani, ali ele se coloca em jejum, oração e pranto. Então ele foi comovido intimamente e se colocou numa posição de intercessão pelo povo de Deus. E ali o que parecia ser impossível, Deus, através da oração que o próprio Deus colocou no coração de Neemias, ali desperta o rei Artaxerxes a estar ali abrindo a palavra para o próprio Neemias, através de uma situação criada, talvez colocada do coração ali pelo próprio Deus. Ali o próprio rei se dá abertura e fala: o que posso fazer por ti? Então, ali Neemias, ele diz toda a situação que estava acontecendo com o povo dele. Então, além de Deus preparar a pessoa de estar edificando, levantando um homem como Neemias para edificar os muros de Jerusalém, para edificar a obra dele, ali Deus prepara também todos os subsídios, todas as coisas, os materiais necessários para estar edificando aqueles muros. Ou seja, Deus, quando Ele nos chama para edificar algo para Ele vai nos dar condições de executar, porque a vontade que Ele coloca no nosso coração, tanto a vontade e o efetuar, vem da parte de Deus.
Então o nosso Deus ele é poderoso e ele faz muito mais daquilo que nós pensamos e almejamos. Então que coisa maravilhosa que Deus sucedeu através de Neemias. E ali já estava próximo a edificação dos muros de Jerusalém. Então, Neemias ele se compadeceu em espírito, né, e tomou atitudes diante de Deus. Lá no 2:4 fala assim, ó, sempre em oração e todos os planejamentos de Deus serão executados através da nossa vida pela direção de Deus. Introdução desta lição. Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. Deus preparou tudo de antemão. Neemias era um homem íntegro que dependia inteiramente de Deus e da sua palavra. O que Deus necessitava era somente de Neemias, um homem íntegro e que dependia de Deus. O que nós vamos aprender aqui? Deus, ele pode nos dar mais se nós nos esvaziarmos mais. Por quê? Para que não entre em conflito a nossa vontade própria com a vontade de Deus. Porque o que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade do Senhor. Então, executar a vontade do Senhor é ter êxito na obra do Senhor. Quando nós estamos naufragando, errando, tropeçando, caindo mais do que erguendo, estando paralisado mais do que prosseguindo, é porque os nossos interesses ou o nosso entendimento ou talvez a nossa teimosia tenha atrapalhado de nós estarmos no plano original do Senhor. Nós devemos atentar para todas essas coisas, para que Deus venha executar o de melhor na nossa vida. Quando mais submissos nós somos, melhor é para o Senhor Jesus estar trabalhando através da nossa vida. Então, o tópico 1 nos diz assim, ó, Deus responde às orações de Neemias. Deus envia o emissário a Neemias. Então, Deus enviou o emissário, e o emissário era Anani, né, para informar Neemias sobre a situação de Jerusalém. Então, os muros estavam fendidos, as portas estavam queimadas, e aquilo ali era um símbolo de miséria para o povo de Deus e um símbolo de desolação, um símbolo de desprezo pelos outros povos, né, que poderiam até mesmo dizer, onde está o Deus de vocês? Mas Deus, nós devemos aprender que, se nós somos servos de Deus, se nós estamos na presença de Deus, até aquilo que expressa para os demais que está em miséria, ou está acabado, ou está em desprezo diante e com descrédito diante dos olhos do homem, para Deus é um modo de exaltação para o nome dele através dessas vidas. Aquilo que se parece perdido é o que Deus ele tem interesse, porque Deus ele não veio para os sãos, mas Deus veio para os doentes. Então Deus ele quer curar, ele quer restaurar, ele quer ensinar e ele quer estar mostrando para todos que Deus ele verdadeiramente é Pai, que cuida, que dá integridade, que dá alegria, que dá prosperidade, que dá entendimento e que levanta o caído para que o nome dele venha a ser edificado. Subtópico 2, Neemias, angustiado, jejua e ora. Então Deus despertou em Neemias uma profunda angústia. Angústia essa que colocou Neemias, um homem de oração, aos pés da cruz para clamar pela situação do povo ali de Jerusalém. Então nós aprendemos que o próprio Deus, ele mesmo que coloca em nosso coração até mesmo um desconforto, para que nós possamos sair do conforto. Então Neemias ele estava numa situação que ele estava confortável, ele era copeiro do rei, ele comia do bom e do melhor. Neemias estava bem estruturado, estava bem guardado, estava junto com uma fortaleza muito grande, mas ali quando ele fica sabendo da situação dos seus irmãos, ele se compadece. Então nós entendemos que houve uma íntima compaixão e o amor pelo próximo
abundou naquele momento. Então, por isso que nós devemos atentar que o foco da palavra de Deus e tudo concerne a um bem comum do mandamento que Jesus deixou: amai a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, naquele momento, Neemias ele não teve dúvidas, mas foi ali clamar ao Deus, né? O Deus, o maior Deus, o Deus de Israel. E naquele momento ele estava ali em dedicação a Deus, expressando o teu amor primeiramente por Deus e sabendo que através de Deus sairia virtude para a cura dos seus irmãos. Então nós aprendemos que os mandamentos de Deus se concernem na palavra de Deus e muitas parábolas através de histórias concernem o evangelho em um bem comum, o maior dom. Qual que é o maior dom? O amor. Então é através do amor que nós somos impulsionados a fazer uma obra por excelência para o Senhor. Porque quando não há amor, há somente interesse próprio. E quando há interesse somente próprio, é expresso com clareza que aquela obra não está sendo feita com sinceridade, mas somente para estar confortando o ego próprio. Então, muitas das vezes nós temos o nosso ego, o nosso eu superabundante. Todos nós temos, porque a parte da carne ainda atua sobre os homens. Mas, quando o Espírito Santo de Deus nós damos lugar, nós passamos a despir desse velho homem, nos revestir de Cristo. E o derramado, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Então, por isso que é bom a cada dia nós estarmos firmes em Deus, sabendo que Deus é maravilhoso e que Ele vai executar coisa maravilhosa no nosso meio. Então, Neemias iniciou seu período de oração. Quando fala no mês de Quisleu, Quisleu lembra, é o mês de dezembro para nós. Então, ele se colocou em oração no mês de dezembro e ali, após 3 meses, ele obteve a resposta. Porque no mês de Nissan, como fala em Neemias, capítulo 2, versículo 1, que no mês de Nissan ele obteve resposta. E a resposta que ele obteve foi através da sua tristeza, que ele se colocou diante ali do rei Artaxerxes, servindo ao rei, e ali o rei percebeu aquela tristeza e começou ali o assunto até chegar no ponto que ele transcorreu toda a história para o rei Artaxerxes, falando que os muros de Jerusalém estavam quebrados, fendidos, as portas queimadas, e que era a cidade onde estava enterrado ali estava o sepulcro dos seus pais. Então, naquele momento, Deus começa a despertar o rei e começa a iniciar a obra. Sobre o tópico 3, Deus responde às orações de Neemias. Como respostas às orações de Neemias, ali o rei se abre. Então, naquele momento, quando o despertamento também chegou, né, até o rei Artaxerxes, né, ali o empreendimento começa a ganhar forma. Então, o rei perguntou: o que me pedes? Então, naquele momento, o coração do rei já se abria para que Neemias tivesse oportunidade de pedir. Então, naquele momento, ele foi sábio e pediu, né? Peço-te que me envies ajudar, né? E a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu edifique uma obra. Então, quando nós devemos aprender o seguinte, que quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, é Deus que executa tanto a vontade e o querer dele sobre as nossas vidas. Então, a oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela executa obras adiante de nós. Subtópico 4. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu cartas do rei dirigidas aos governadores da região para suprir as despesas da construção. Então, nós aprendemos que Deus, ele costuma moldar pessoas, né? Moldar com características e personalidade para o treinamento da obra de Deus. Naquele momento, Deus estava ali escolhendo Neemias, mas já estava treinando Neemias há um tempo para executar aquela obra. Tenho eu para mim que tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós
transcorre na nossa vida é um aprendizado para que nós possamos executar coisas maiores para o Senhor. Lembremos nós de Moisés, quando Moisés foi preparado para liderar aquela multidão de pessoas no deserto, para ter cabeça para liderar aquele povo. Aprendemos que ali Moisés ele aprendeu na maior escola, que era a escola do Egito, que era a maior potência no mundo daquela época. E durante um tempo ele ali aprendeu com os melhores estudos, a melhor engenharia, a melhor forma de conduzir pessoas, de ser um líder preparado pelas mãos do homem. Mas depois vem o tempo que Deus vem preparar Moisés através das suas mãos e pelo poder de Deus. 40 anos no deserto, apacentando ovelhas, para o seu sogro Jetro. E ali naquele momento, depois de 40 anos, retirado dali, e vai até diante de Faraó, e todos nós conhecemos essa história belíssima, e mais 40 anos ali com o povo peregrinando no deserto. Ou seja, Deus ele tem um tempo de preparação e nada ocorre por acaso. Infelizmente, tem pessoas que não entendem, dizem que entendem o mover de Deus, mas muitas das vezes não entendem o mover de Deus. Devemos entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você faz a obra de Deus, até mesmo quando Deus coloca situações para você ser afrontado, é para estar te edificando. Que pena que as pessoas não entendem isso e que acham tudo que é perseguição do adversário. Nós devemos atentar que nada acontece por acaso e que tudo é permissão de Deus. Lembremos nós de Jó, quando Satanás queria tocar sobre a vida de Jó, Deus permitiu, mas falou, não toque na alma, porque aquela alma é minha. Mas Deus permitiu, e depois de ter permitido, trouxe grande abastança sobre a vida de Jó. E Jó disse, antes conheci a ti, Senhor, somente de ouvir falar, mas hoje contemplo o Senhor e passo a te conhecer. Coisa maravilhosa. Deus é maravilhoso e tudo aquilo que Deus executa é bom, perfeito e agradável. Tópico 2, Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Então, ali naquele momento saiu Neemias pela noite. Pegou alguns de confiança naquela noite para ver a situação real dos muros de Jerusalém. Aprendemos que quando Deus nos desperta para fazer algo para Ele, primeiramente devemos sondar e estar edificando uma obra e colocando a ponta da caneta se aquilo que nós vamos edificar, nós vamos terminar. Então, se nós estamos dentro da vontade de Deus, nós iremos terminar. Mas mesmo dentro do processo que Deus requer de nós, nós não podemos vacilar para que nós não venhamos sair do propósito de Deus. Porque Deus trabalha em comum com o seu povo. Não basta somente nós cruzarmos os braços, tem que arregaçar as mangas e estar colocando a mão na obra, porque caso contrário, nada vai acontecer. Subtópico 2, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Então, Neemias ele comunicou os judeus, os nobres e os magistrados, como diz lá em Neemias 2, do 17 ao 18. Então ele disse assim, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram suas mãos para o bem. O que nós aprendemos aqui? Quando Deus desperta ali Neemias, ali Deus dá cartas para os outros reis para que edificasse aquela casa com madeira, com cartas para que ele pudesse atravessar fronteiras, para que ele não corresse risco. Mas quando ali ele chega diante do povo de Deus, Deus também já tinha dado cartas para ele nas regiões celestiais. Ou seja, as palavras, a direção de Neemias tinha poder, tinha graça, tinha unção. Então o povo ali colocou no coração a mesma vontade que estava no coração de Neemias. Então quando nós estamos dentro da direção de Deus,
Aquilo que Deus coloca em nosso coração, Deus também coloca ao coração daqueles que estão ao redor, porque veem que aquilo é correto, porque dá para ver que aquilo vem da parte de Deus, porque é sólido, está dentro dos planos e da vontade de Deus e concernente dentro daquilo que Deus tem para nós, que está registrado na boa conduta dentro da palavra de Deus. Então, o povo se esforçava suas mãos para o bem. Então, nós aprendemos que o despertamento, ele desperta as pessoas para fazerem o que é correto, para fazer o que é bom. Então, quando nós somos despertados para fazer o que é correto, para o que é bom, então Deus, ele está sempre no negócio. Por mais que venha ter desafios, aquilo que transcorre debaixo da bondade, do amor, ele está sendo patenteado pelo Deus dos céus. Neemias, tópico 3, Neemias inicia o levantamento dos muros. Tópico 1, subtópico 1, o plano de Neemias. Então, Neemias dividia tarefas e colocou todos neste propósito. Lá em Neemias 4,6 fala assim, o coração do povo se inclinou a trabalhar. Olha que coisa maravilhosa. Neemias dividiu tarefas e colocou todos para trabalhar em determinadas situações. Então, grande foi a sabedoria que colocou Deus no coração de Neemias, porque Neemias ali, ele sabia que grande era a obra e que aquela obra era para gozo do povo de Deus. Então, se nós fazemos uma obra que é para Deus e é para concernente a libertação e para a edificação de pessoas e do povo de Deus, então o mais sábio da nossa parte é que nós venhamos buscar a cada dia estar integrando essas pessoas dentro daquilo que está proposto, lógico, dentro da direção de Deus. Então, repartir tarefas e colocar pessoas para trabalhar na obra de Deus traz um progresso para a obra de Deus. Mas só que nós devemos também estar dividindo tarefas quando há também no coração daquele que vai pegar a tarefa a vontade de estar edificando. Porque naquele momento o povo que tinha sentido na pele a vergonha, a miséria, ali daqueles muros quebrados, eles queriam ver uma revolução, eles queriam ver melhoria. Então nós trabalhamos com aqueles que querem também e estão no mesmo pensamento. Querer o quê? O avanço do reino de Deus. Porque quando há avanço do reino de Deus, há progresso para todos nós. Quando um prospera, os outros também prosperam. Só não prospera aqueles que estão fora da visão de Deus. Subtópico 2, a tática de Neemias, engajar as pessoas pela direção do Espírito Santo. Então, quando nós engajamos as pessoas, enche-se de alegria o coração daqueles que estão ali fazendo a obra de Deus. Então, é muito importante e é necessário que nós venhamos estar a cada dia envolvidos a fazer a obra de Deus. Tanto nas coisas pequenas quanto nas coisas grandes. Porque a palavra de Deus nos fala o quê? Foste fiel no pouco, te colocarei no muito. Eu tiro em base sobre o culto que nós estamos tendo, os cultos online. Tem pessoas que às vezes nunca quiseram se manifestar ou participar, de até mesmo mandar uma oração, mandar um pedido de oração, uma palavra que seja, ou nem seja um amém, ou até mesmo nem participam em estar ouvindo os cultos online. E nós sabemos que Deus ele está esquadrinhando o coração. Então, se nós não fazemos nas pequenas coisas, onde somente Deus nos vemos, como que Deus pode expressar algo diante dos homens, sendo que nós não temos sinceridade diante do Senhor? A palavra de Deus nos fala assim, entra para o teu quarto e ora ao teu Pai em secreto, para que Deus venha executar. Ou seja, Deus ele quer primeiramente no secreto, nas coisas pequenas, para que venha expressar no muito. Então, para Deus fazer as coisas para nós, nós devemos também atentar para as coisas de Deus e buscar a cada dia inclinar para fazer a obra de Deus.
Então, a união dos judeus ficou ameaçada. Ocorreu problemas entre os pobres e os ricos, ameaçando o progresso, mas também foi resolvido pela direção de Deus. Essas aqui são as partes que nós vamos... Tem 3 tópicos aqui que falam sobre os problemas enfrentados por Neemias na construção dos muros. Só que esse ponto aqui sobre a divisão entre o povo, entre os pobres e os ricos, vão ser tratados na lição 8. Então, nós vamos deixar para a lição 8. Sobre tópico 4, o levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sanbalat e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados conseguiram vencer. E nós entendemos que o adversário ele vai se opor àquilo que se chama obra de Deus e àquilo que é concernente à vontade do Senhor. Mas só que nós, se nós prevalecemos, seremos bem-aventurados na execução desta obra. Essa também é outra parte que fala sobre os tratamentos, trataremos sobre os ataques, né, do adversário na lição 9. Na lição 9 nós vamos falar sobre os eventuais ataques do adversário. Então nós não vamos gastar tempo agora com essa. O muro foi concluído, Neemias 6,15. Então naquele momento até os inimigos, eles ali reconheceram que o Senhor é que fizera aquela obra, que está em Neemias 6,16. Então quando nós executamos uma obra, mesmo debaixo de dificuldades, depois de ela estar sendo executada e finalizada, até mesmo aqueles que eram os críticos, aqueles que vêm para desmotivar, eles têm que reconhecer e até mesmo se torna até mesmo um aprendizado para eles e talvez uma libertação para eles. Então que nós venhamos o quê? Colocar as mãos no arado e não olhar para trás de forma alguma, mas prosseguir, porque o que Deus manda mande que esse povo marche. Então é necessário que nós venhamos marchar adiante, não olhar para trás, não temendo, porque diante das barreiras Deus abre o mar vermelho. Então, lá no tópico 5, o muro foi solenemente inaugurado. Então, quando fala que foi solenemente inaugurado, então, para a dedicação dos muros, né, foram convocados todos os levitas, ali os sacerdotes foram purificados, o povo se preparou, houve sacrifício, e ali eles rodearam os muros, né, depois de edificados, ali cantando, com saltério, com alaúdes, com harpas, né, e houve sacrifícios diante do templo. Ou seja, houve festa depois da construção. Aquilo que era opróbrio, aquilo que estava desolado, aquilo que estava como símbolo de miséria, se tornou depois símbolo de exaltação e de alegria. Aprendemos isso, que aquilo que hoje para você pode ser símbolo de miséria, símbolo de vergonha, no dia de amanhã vai ser símbolo de vitória, porque nós podemos somente comemorar aquilo que antes, outrora, para nós era deficiência. Porque nós só podemos estar comemorando vitórias se houver batalhas. Então, aquilo que hoje te falta, no dia de amanhã, você sendo fiel no pouco, Deus te colocará no muito. Isso é uma verdade que não foge, porque Deus ele é fiel. Lá no tópico 6, os muros trazem ensino simbólico importante. Subtópico 1, a Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Isaías 60:18. Então, quando nós nos colocamos nos muros da dependência do Senhor, nós somos guardados pela mão de Deus. E o próprio Paulo o disse: eu sei em quem eu tenho crido.
Lá no subtópico 2, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Lá em 2 Timóteo 1,12 fala assim, ó, eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, se nós estamos na dependência de Deus, se nós estamos dentro da vontade de Deus, como Paulo ali expressou a sua alegria, dizendo que ele sabia em quem ele estava crendo, nós também sabemos em quem nós temos crido. E nós sabemos que, perseverando naquele grande dia, nós estaremos diante dele e nós cearemos com o Senhor na glória. Glória a Deus por isso. Então, o despertamento, ele dá segurança no Senhor. O despertamento, ele traz sobre nós a certeza de estarmos caminhando para a salvação eterna. Sob o tópico 3, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Então nós entendemos que Deus, ele não muda e ele não mudou. Fronteiras das mãos do homem, fronteiras na terra, elas mudam constantemente. Aquilo que ontem, no dia de ontem, era divisão, hoje pode se tornar uma união. E isso é bom, porque divisão entre o povo não é bom, mas união entre o povo é bom. Mas só que a fronteira entre o reino das trevas e o reino da luz, ele nunca vai mudar. Porque a divisória que há entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. E nós devemos estar firmes no propósito de nos mantermos íntegros como Neemias diante de Deus, na dependência do Senhor constantemente, como lá em 2 Coríntios 6,14. Que comunhão tem a luz com as trevas? Fica firme na presença de Deus, vamos continuar juntos, que nós venhamos aprender juntos e a cada dia nos edificar juntos, para que o nome de Deus venha a ser glorificado e o mais importante, nós venhamos ganhar o prêmio naquele grande dia. Então vamos caminhar junto, em união, com paz, aprendendo uns com os outros, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Não queira somente para ti, não venha trazer divisão, mas queira a união. Faça de tudo para haver união, porque dentro da união, uns com os outros, Deus é quem te abençoa. Amém? Que Deus venha abençoar o seu dia. Para aqueles que vieram até aqui comigo nesse vídeo, que ouviram até nesse momento, eu tenho certeza que foram abençoados poderosamente. Que Deus continue te abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Amém.